O navio Chiquinho chegou a Cabo Verde a 28 de janeiro e passou por diversas tempestades no caminho a Cabo Verde. Se verificarem no Mediterrâneo, teve uma tempestade dos piores vistos nos últimos 100 anos e este navio atravessou nessa altura o Mediterrâneo e demonstrando que tem sim a capacidade para navegar nas nossas águas. O navio Chiquinho chegou, mas teve que ter 4 registros. Perguntamos ao Sr. Ministro, porquê é que o navio em 3 meses sofre 4 registros? Correia, Panamá, Portugal e agora Cabo Verde. E perguntamos mais, porquê é que nenhum desses países certificou em definitivo o navio? Eu estou aqui com o computador aberto. Estão aqui mais 3 chiquinhos à venda no Alibaba. Então estão aqui mais 3 chiquinhos à venda no Alibaba por um preço de 5 milhões e tal de dólar. Porquê é que o navio que é novo e que estava disponível no Alibaba para ser comprado a preço de leilão, porque o armador que o mandou fazer não o quis por falhas graves? A Cabo Verde Interilhas convida todos os deputados, no dia que passarem por São Vicente e a hora que tiverem disponibilidade, para visitar o barco e para ver se ela é nova ou não é. O navio é para águas interiores e não para águas oceânicas. Por isso é que o navio não aguentou sequer 54 dias de viagem. Chegou aqui partido, enferrujado, oxidado e com avarias no motor. O navio tentou fazer uma manobra de atracagem no cais de São Vicente. Eu tenho as fotografias. E não conseguiu fazer porque a rampa não dá acesso. E agora o Sr. Ministro vai pedir à Enapor para destruir a cais que construímos para que o navio possa atracar. O secretário tem de descontinuar com esse discurso, porque não corresponde à verdade. O senhor não pode estar a falsear a verdade permanentemente nesta Casa Parlamentar. É preciso saber, fazer inspeções para saber quem são as pessoas neste país que estão a sabotar este país. É preciso saber se a oposição de veras está mantida nisso. E nós estamos a pressentir que há instituições que não estão a fazer o trabalho para que o país possa avançar. E pressentimos também que há a mão dos partidos da oposição neste processo. Acusar o CID de estar num conluio com inspectores para sabotar a economia deste país, para sabotar os transportes marítimos, só poderá vir da cabeça de alguém que não deve estar a bater muito bem da cuca. Fez uma acusação grave aos inspectores. Os inspectores não estão ao serviço de ninguém. Os inspectores estão a defender aquilo que devem defender. Não se pode exigir às instituições que certifiquem e que coloquem em causa a segurança em detrimento do cumprimento da legalidade. O governo mentiu e está a mentir. O senhor deputado mentiu e está a mentir aos cabo-verdianos. O senhor deputado não venha insistir numa falsidade para tentar enganar as pessoas. O senhor deputado sabe que assim é. Ainda o barco não foi inspecionado. Não há um relatório da inspeção a dizer isto. Não existe. Senhor deputado, não existe. Diga-me qual é o documento do Instituto Marítimo Portuário e da nossa inspeção que diz isto. São os próprios armadores que comunicam nas suas páginas oficiais que este navio não serve para as nossas águas. E agora ficamos a saber de que, afinal, estiveram a mentir aos cabo-verdianos durante todo este tempo de que a Cabo Verde Interilhas iria adquirir um navio novo. E afinal alugou à casa-mãe o navio. Isto é a mesma coisa que está a acontecer com a TACV. É a mesma coisa que está a acontecer com a Binter. A riqueza produzida em Cabo Verde está a ser retirada deste país, não está a servir aos cabo-verdianos porque temos um governo que não defende os interesses do país. O PCV não tem credibilidade. O PCV está aqui a levantar suspeições, está a inquinar a imagem de Cabo Verde. É um partido que está a fazer política sem qualquer tipo de responsabilidade. Os poucos recursos que os contribuintes arduamente contribuem para as finanças públicas tem que ser dado de garantia para empresas estrangeiras adquirirem barco para alugar Cabo Verde. Os cabo-verdianos, os armadores cabo-verdianos não podem ter navios? Por que é que vocês não apoiam os armadores nacionais para adquirirem navios? Por
mais que se queira tapar o sol com a peneira, a realidade é esta, ela é nua e ela é crua. A UCID apresentou uma queixa na Procuradoria-Geral da República a pedir a anulação da concessão dos transportes marítimos à empresa Cabo Verde Interilhas. A ação foi anunciada pelo presidente do partido hoje em conferência de imprensa, onde António Monteiro também colocou em causa as condições de segurança do navio Chiquinho, recentemente alugado pela Cabo Verde Interilhas. Insatisfeito com o andar das coisas, o líder da UCID veio agora anunciar que o partido já entregou uma queixa na Procuradoria-Geral a pedir a anulação da concessão, visto a CV Interilhas não estar a cumprir o caderno de encargos. Estranhamos a forma como o processo decorreu e, por causa disso, recorremos à Procuradoria-Geral da República apresentando a competente queixa. A empresa vencedora prontificou-se, segundo o caderno de encargos, a apresentar 5 navios, o que infelizmente não fez. Segundo o caderno de encargo, o primeiro navio deve chegar em outubro deste ano, de 2019. O segundo no primeiro trimestre de 2020, o terceiro no quarto trimestre de 2020. Nós começamos a operação com o aluguer dos barcos dos armadores nacionais, portanto as embarcações da Cabo Verde Fast Ferry, as embarcações da Polaris. Quem está a receber o afretamento são os nossos armadores, portanto, e isto para lhes dar tempo para adequarem as empresas para daqui a 2 anos poderem deixar de ter as embarcações. A Cabo Verde Fast Ferry, que vinha operando há 8 anos no mercado nacional, passa a ser uma empresa 100% do Estado. Deixa as operações e coloca os seus 3 navios à disposição da nova sociedade no regime de afretamento. Uma questão de opção, considera o administrador da Transisolar. É uma opção que foi feita. Foi aberta, os 49% do capital foram abertas aos armadores e é uma opção do acionista da Fast Ferry não ter participado. Sr. Ministro, a Cabo Verde Fast Ferry entra com 4 navios já nesta sociedade, com 3 navios, mas no entanto não faz parte da sociedade. Não é obrigatório, entra como afretador de navios. Os navios pertencem a Cabo Verde Fast Ferry, são afretados. Isto é normal hoje, não tem que explorar o navio que detém. Será já agora deste quadro de acionistas, portanto, em relação ao que está previsto no projeto e em conjunto com os atuais operadores, armadores e operadores, encontrar a solução mais adequada para que se assegure que a operação não terá qualquer interrupção. Espera-se que até o fim deste mês de agosto o Estado pague aos acionistas e obrigacionistas da CV Fast Ferry um montante que ultrapasse os 200 mil contos. Para já, para mim há um custo imenso para pagar para um serviço de transporte interilhas nos termos que está no contrato, não é? Não é fácil uma empresa trazer logo 5 navios Ropax. Ropax, portanto, ele está a falar de navios, não é, roll-on, roll-off, portanto, que trabalha com carga rodada em plataforma, rodada a entrar e a sair do navio e leva passageiros. Por isso é que falam de Ropax, roll-on, roll-off, mais passageiros. Portanto, trazer 5 navios para um tráfego como de Cabo Verde não é fácil sequer de encontrar esses navios, tendo em conta as exigências do contrato, não é? Tem que ser um navio com 15 nós, um roll-on, roll-off, dificilmente chega a essa velocidade com essas outras características, não é? A sua dimensão, a sua adaptabilidade ao tráfego de Cabo Verde e os portos de Cabo Verde. Aliás, o Governo, os últimos meses, tem passado a informação de que, se calhar, poderia, à cabeça, receber 2, 3 navios. Porque a realidade, de facto, da atual situação do tráfego de Cabo Verde, não é? Justifica, de facto, no início, 3 navios. Os navios atuais são suficientes para os próximos 2 anos da operação. A nossa intenção é começar a estudar
Aliás, já começámos a estudar a substituição destes navios para navios mais adequados, mais modernos e que se adequem mais a este tipo de mares e de necessidades. O diretor de operações da CFE Interilhas garantiu que o primeiro navio novo comprado pela companhia na Coreia do Sul vai estar em teste no início de novembro. As provas de mar vão acontecer agora entre 8 a 9 deste mês. Portanto, é um navio novo, construção nova, construído na Coreia. Vai ser, portanto, as provas de mar vão acontecer no dia 8 a 9 de novembro e, correndo tudo bem, portanto, será apetrechado para vir para Cabo Verde diretamente. O navio Chiquinho BL da Cabo Verde Interilhas chegou ao Porto Grande do Mindelo há exatamente um mês. A viagem inaugural, marcada para 18 de fevereiro, foi adiada porque a empresa ainda não concluíra o processo de registro. Esta quarta-feira, o IMP autorizou a realização da inspeção, o que deverá acontecer nos próximos dias, segundo o coordenador da Comissão de Acompanhamento da Concessão. Agora vai ser visitado pelas autoridades e de seguida segue para Cabo Nave, para armar, para ser preparado para a bandeira. Ele vem com uma bandeira diferente da de Cabo Verde. O administrador garante que o navio é novo, embora tenha sido adquirido já construído, e admite que o mesmo terá de sofrer alguma adaptação para operar nessa linha, nomeadamente na zona para viaturas e cargas. É que o navio já estava construído. Uma construção do navio demora cerca de 2 anos, ano e meio era 2 anos. Ora, nós adquirimos o navio há uns meses, portanto, o navio já estava construído. Foi um navio que vai ser adaptado a esta linha. Custou ao grupo cerca de 7 milhões de euros e irá operar na linha São Vicente-Santo Antão. António Monteiro junta dúvidas sobre a segurança do navio Chiquinho, recentemente alugado pela CV Interilhas. Aquilo que nós fomos pesquisar, das conversas tidas com vários homens do mar, capitães, marinheiros, chegamos à conclusão que provavelmente este navio não é um navio que deverá dar-nos tranquilidade na navegação nos mares de Cabo Verde. Ainda segundo o presidente da UCID, tem havido pressão para se certificar o Chiquinho sem que todas as condições sobre a segurança do navio estejam esclarecidas. António Monteiro exige que o governo e o IMP apresentem todos os dados sobre as condições de segurança do navio Chiquinho para operar nos mares de Cabo Verde. O navio Chiquinho BL da Cabo Verde Interilhas não respeita as convenções internacionais sobre a salvaguarda humana no mar. O alerta é da Associação dos Armadores de Marinha Mercante, que denuncia ainda uma tendência de exclusividade dos transportes marítimos de passageiros e mercadorias a favor da CV Interilhas. O maior problema prende-se, no entanto, com a aquisição e uma possível certificação do navio Chiquinho BL, que entende a Associação dos Armadores apresenta insuficiências a nível de segurança. Eu acredito que as pessoas que estão à frente do navio sabem disso. Esperamos que seja possível fazer alguma correção neste sentido. O que achamos difícil, porque o navio já deveria ter vindo com essas particularidades, que são muito importantes para qualquer navio desse tipo, e que há já muitos anos que é mesmo proibido os navios dessa natureza operarem com esse déficit de segurança. Aliás, é uma particularidade obrigatória em todos os navios desse tipo. A associação vai mais longe e alerta que a certificação do navio pode comprometer os compromissos assumidos com a Organização Marítima Internacional. A aquisição do navio Chiquinho, construído em 2019, vem pôr em causa os conhecimentos e know-how antes aguardados da concessionária. Por outro lado, um eventual registro definitivo ou provisório do navio na bandeira cabo-verdiana vai indubitavelmente evidenciar uma incredibilidade por parte do Instituto Marítimo e Portuário e da própria tutela, podendo comprometer os compromissos e ratificações assumidos juntos da IMO. Por tudo isto, os armadores da Marinha Mercante alertam para a necessidade de se rever esta concessão. O apelo é dirigido a todas as forças políticas, ONGs e ao próprio Primeiro-Ministro. A concessionária tem que fazer ajustamentos. Portanto, é a reguladora, o governo, os cidadãos, os partidos, digamos, a intervirem para que a concessionária nunca venha a ter posição do poder, de abuso do poder, e sinta que está sob pressão da sociedade, sob o controle, a supervisão das entidades reguladoras, e é obrigada a introduzir,
digamos, ajustamentos. Vejamos o caso mais recente do vai-vem, à volta da chegada e da viagem inaugural do navio Chiquinho. Façamos uma retrospectiva e alguns questionamentos que ao caso se impõem. Primeiro, em outubro de 2019, o atual Ministro da Economia Marítima, na altura Secretário de Estado, afirmou sem papas na língua que o primeiro navio da Cabo Verde Interilhas chegaria em outubro de 2019. Resultado, não chegou. Segundo, na mesma entrevista, reafirmou que a chegada dos navios obedece a um cronograma e que a segunda embarcação chegaria até março de 2020. Resultado, já estamos praticamente em março de 2020 e sequer ainda temos o primeiro navio a funcionar. Terceiro, no dia 23 de outubro de 2019, o jornal digital do MPD, O País, anunciava com pompas e circunstância e depois republicado pelos deputados e membros do governo do MPD nas suas páginas das redes sociais, que a Cabo Verde Interilhas compra barco novo na Coreia do Sul. A própria empresa, na sua página oficial, também retoma a ideia da compra de um navio. Resultado, hoje, em fevereiro de 2020, os cabo-verdianos precisam saber a verdade. E qual é a verdade? O navio Chiquinho não foi comprado pela Cabo Verde Interilhas. O navio Chiquinho foi alugado ao grupo ET Navex. Imaginem todos os recursos que o governo mete no Cabo Verde Interilhas e este, ao invés de adquirir um navio para Cabo Verde, o navio é comprado pelo grupo português e este aluga ao Cabo Verde Interilhas. Por que enganar os cabo-verdianos durante todo este tempo? Os cabo-verdianos precisam saber por que é que os inspetores recusam a certificar o navio e tampouco a região autónoma da Madeira também demora e recusa a emitir registro definitivo do navio para fazer viagens nos mares de Cabo Verde. Os cabo-verdianos precisam saber por que é que, apesar do navio ser novo, como diz o MPD, a idade do mesmo e o ano de fabrico não constam dos sites internacionais relevantes para este setor. Precisamos saber por que é que, sendo novo o navio, como diz o MPD, não aguentou a viagem e chegou em Cabo Verde com várias fissuras, sinais assinaláveis e visíveis a olho nu de oxidação e ferrugem. Os cabo-verdianos precisam saber por que é que o navio sequer tem seguro ativo. O navio Chiquinho chegou a Cabo Verde a 28 de janeiro, esteve num processo de adaptação às nossas rampas e como fez uma viagem de 54 dias e passou por diversas tempestades no caminho a Cabo Verde, isso pode ser verificado. Se verificarem no Mediterrâneo, teve uma tempestade dos piores vistos nos últimos 100 anos e este navio atravessou nessa altura o Mediterrâneo, chegando aqui em condições perfeitas e demonstrando que tem sim a capacidade para navegar nas nossas águas. Agora, temos é que ter calma. Está num processo de bandeiramento e de registro e de certificação. Nós, por cautela, mudamos a legislação, exigimos certificação de uma classificadora internacional, algo que antes não era exigido a nível nacional. E este é o processo que está a decorrer. Ainda o barco não foi inspecionado, não há um relatório da inspeção a dizer isto. Não existe, Sr. Deputado, não existe, diga-me qual é o documento do Instituto Marítimo Portuário e da nossa inspeção que diz isto.
Senhor Deputado, portanto, não existe. Não existe. É, Sr. Ministro, vamos eliminar o diálogo paralelo. Nesse Sr. sentido, Ministro, tem a bondade dizer de continuar. que a Cabo Verde Interilhas convida todos os deputados, no dia que passarem por São Vicente e a hora que tiverem disponibilidade, para visitar o barco e para ver se ela é nova ou não é. Como é que o senhor deputado do PICV sabe que os inspetores não quiseram inspecionar o navio? Como é que ele sabe? Há alguma declaração pública do Serviço de Inspeção de Navios? Se não há, então, eu não quero dizer, eu sou contra a teoria de conspiração, mas essa relação tem que ser explicada. Ou será que os inspetores estão ao serviço de alguém que não de Cabo Verde? Estão ao serviço de quem que não de Cabo Verde? Primeiro, os inspetores vão inspecionar, depois fazem essa avaliação e dizem se o navio está ou não está em condições de trabalhar. Agora, dizer que eles não querem ir é que alguma coisa não está bem, então temos o direito, e os cabo-verdianos têm o direito de saber o que é que não vai bem, o que é que existe nessa relação entre os inspetores e, quiçá, a bancada do PICV. Para concluir, permita-me, Sra. Presidente, dizer o seguinte: o governo de Cabo Verde contratou um serviço público de transporte marítimo a uma empresa chamada CV Interilhas. O governo de Cabo Verde não intromete no funcionamento da empresa. O governo, se entender que a empresa não está a satisfazer as necessidades do país, portanto, tem um contrato e sabe como agir e não recebe moral de quem não tem moral para dar a ninguém. Aqui fez uma acusação grave aos inspetores. Os inspetores não estão ao serviço de ninguém e devia saber isso como jurista de profissão e como advogado também, porque os inspetores estão a defender aquilo que devem defender. Se o navio não serve para as nossas águas, está mais do que dito e visto de que o navio Chiquinho é um navio para águas interiores, não é um navio para águas oceânicas como os de Cabo Verde. Não se pode exigir às instituições que certifiquem e que coloquem em causa a segurança em detrimento do cumprimento da legalidade. E agora ficamos a saber de que, afinal, estiveram a mentir aos cabo-verdianos durante todo este tempo de que a Cabo Verde Interilhas iria adquirir um navio novo. E, afinal, alugou à casa-mãe o navio. É legítimo que a oposição e a sociedade peça ao governo, através das suas instituições e através da Comissão de Acompanhamento da Concessão, que faça uma auditoria e, caso seja necessário haver alguma reversão desta situação, que tenha coragem e implementa as soluções em prol da defesa dos superiores interesses da nação e dos cabo-verdianos. O governo em nenhum momento mentiu a quem quer que fosse. O governo fez um concurso, houve uma empresa que ganhou o concurso e, depois de ganho o concurso, o governo pediu a essa empresa que se associasse aos armadores nacionais, que veio a dar origem à CV Interilhas. E a CV Interilhas tem a obrigação de cumprir um serviço público de transporte marítimo. E essa empresa tem a obrigação, assumiu contratualmente a obrigação de trazer 5 navios. Ainda apenas trouxe um. Portanto, esse navio, se o navio é alugado, se o navio é dado ou se o navio é vendido, é um problema da companhia e do navio. Não é um problema do governo, não é um problema de um governo, nem é um problema dos deputados. Os deputados querem, e os cabo-verdianos exigem, é que tenhamos um transporte correto, tenhamos um transporte digno, um transporte que satisfaça as necessidades dos cabo-verdianos. O governo mente, mentiu e está a mentir. O senhor deputado mente, mentiu e está a mentir aos cabo-verdianos. Porque o que está no contrato e está em todas as casas era aquisição de navios novos. E agora alugaram a casa-mãe. Isto é a mesma coisa que está a acontecer com a TACV ou a Cabo Verde Airlines. É a mesma coisa que está a acontecer com a Binter. A riqueza produzida em Cabo Verde está a ser retirada deste país, não está a servir aos cabo-verdianos, porque temos um governo que não defende os interesses do país. Isto é que é verdade e mente ao país. Nós queremos que o governo diga aqui porque é que permitiu que
o aval do Estado fosse dado e adquiriram um navio e agora vieram alugar o navio aos cabo-verdianos. A nossa riqueza está a ser retirada do país. Muito obrigado. Confunde o governo com o Conselho de Administração da empresa Cabo Verde Interilhas. Esquecem que o governo tem aqui uma função estratégica de engendrar soluções. É o que fez, ao contrário do governo do PSV, que passou 15 anos no governo e não conseguiu dar uma solução no que tange ao setor marítimo. Nós, em pouco menos de 4 anos, temos aqui uma solução que está a funcionar, está a dar resposta, não obstante ainda estar no início de operação. Basta ver que os senhores vêm aqui questionar se o navio foi alugado ou comprado. Esta questão é relevante. Relevante é se temos um bom serviço de transporte marítimo. É isso que estamos a ter. Os senhores deviam estar aqui a questionar se o caderno de encargo está a ser cumprido. E nós estivemos em São Vicente, pode perguntar aos seus colegas da sua bancada, o Sr. Deputado Inês Silva, da 4ª Comissão, estivemos reunidos com os armadores nacionais e disseram-nos claramente que estão de acordo com a solução encontrada. A única coisa que pedem é o cumprimento do caderno de encargo. É isto que está a acontecer, é isso que vai acontecer para a dor do PSV. Na realidade, nós temos um problema no país que merece ser visto muito rapidamente. O país está a pagar um balúrdio para um serviço que, infelizmente, tem mais lacunas do que nós tínhamos antes. Por mais que se queira tapar o sol com a peneira, a realidade é esta, ela é nua e ela é crua. Daí que o que nós gostaríamos de pedir ao Governo é para reanalisar o que é que está a passar. Porque fez-se um concurso, violou-se o concurso, a companhia que venceu o concurso deveria ter apresentado 5 vasos flutuantes, até hoje só apresentou um único, que é o Chiquinho, que chegou há bem poucos dias, mas é um navio que, a priori, não está destinado para transporte de cargas em mar aberto. Não está. E isso vai trazer problemas aos carregadores, acima de tudo, os que fazem o carregamento entre Porto Novo e Porto Grande. Nós entendemos que os cabo-verdianos estão a pagar muito dinheiro por este serviço e o serviço não está sendo bem feito. Há dias nós estivemos no SAL, os deputados da UCID estiveram no SAL, e uma das reclamações que nós ouvimos, acima de tudo, das pessoas que ganham o pão de cada dia, através dos negócios, acima de tudo pessoas de Santiago e pessoas do Fogo, é que têm grande dificuldade em colocar as suas cargas na Ilha do Sal. E pensamos que se eles têm esta dificuldade é porque as coisas não estão sendo bem feitas. E aqui o CID pede ao Governo, encarecidamente, que deixemos de lado tudo o que é meramente política, para encararmos de frente essa situação. O país está a pagar muito dinheiro, os contribuintes estão a desembolsar dos seus bolsos para assumir estas despesas e precisamos ter um serviço de qualidade nesta matéria que infelizmente não temos. O senhor vice-primeiro-ministro, na altura do arranque da atividade da Cabo Verde Interilhas, prometera numa reunião em São Vicente de Santo Antão aos operadores económicos que se vier a detectar falhas no processo de concessão, de que não teria nenhum problema em sentar à mesa e resolver essas questões e, em caso extremo, inclusive até de fazer a reversão do contrato de concessão. O que nós estamos a pedir ao Sr. Ministro agora é que cumpra com esta palavra e faça uma auditoria à concessão através da Comissão de Acompanhamento da concessão, porque há casos que de facto estão a ser tidos como incumprimento do contrato de concessão. Sr. Ministro, a ETE é um grupo português e que adquiriu 100% da Transinsular em 1999. E quem ganhou o concurso de exploração em Cabo Verde é a Transinsular, que depois criou a Cabo Verde Interilhas. Mas o que nós sabemos, e que não é transparente, é que a Cabo Verde Interilhas aparece como fazendo parte do grupo ETE. O que não é verdade. Quem faz parte do grupo ETE é a Transinsular. E a verdade é que Cabo Verde Interilhas diz que é o armador de Chiquinho,
mas nós sabemos que não é o armador de Chiquinho, porque o armador de Chiquinho é uma outra empresa do grupo ETE, que é a Sofrena, que é a Sociedade de Afretamentos e Navegação, que comprou na Coreia o navio Chiquinho e agora aluga a Cabo Verde Interilhas a preço, obviamente, incomportáveis para Cabo Verde, que é um preço superior ao valor de que alugaria um navio nas mesmas condições num mercado competitivo. E veja, porque é que o Chiquinho, Sr. Ministro, porque é que o Chiquinho em apenas 3 meses já sofreu 4 registros? 4 registros. Primeiro registro na Coreia, sobre a bandeira coreana. Segundo registro, sobre a bandeira de Panamá. Terceiro registro, sobre a bandeira portuguesa. E agora tenta-se o 4º registro sobre a bandeira de Cabo Verde. Porque é que nenhuma dessas bandeiras deram o registro definitivo, mas apenas o registro provisório. E agora também assistimos aqui que a própria Madeira não quer fazer o registro internacional do navio para as águas de Cabo Verde, com a justificação de que as características do navio são características para mar interiores e não para mar oceanos. Nós temos razões de trazer essas questões porque estamos preocupados com a segurança marítima dos passageiros e cargas em Cabo Verde. E nós gostaríamos, com toda a seriedade, que o Sr. Ministro registasse essas preocupações e que fizesse as diligências, pelo menos, para inteirar sobre elas da sua bondade e tomar as decisões que ao caso se impõem. Muito obrigado. Qual é o item do caderno de encargo que não está sendo cumprido? Chiquinho é um navio novo. Nós queríamos dizer aqui, pressentimos sabotagem neste processo. Ao CID e o PICV, com os inspetores infiltrados no Instituto Marítimo Portuário, estão a fazer tudo para que os inspetores não subam neste navio e façam o seu trabalho. Esta que é a verdadeira verdade. E é por isso que não foi feita a viagem inaugural. Agora, vir acusar o CID de estar num conluio com inspetores para sabotar a economia deste país, para sabotar os transportes marítimos, só poderá vir da cabeça de alguém que não deve estar a bater muito bem da cuca. Isto, infelizmente, o senhor deputado terá que rever a sua posição, porque não pode fazer isto. Não pode fazer isto. Senhora deputada António Monteiro, eu tenho que chamar a atenção. Nós não podemos utilizar a figura do 123 para se defender ofendendo. Nós temos que ter linguagem parlamentar. Estou plenamente de acordo. Não podemos transformar o 123 numa guerra. É um instrumento. Tenha bondade e peço desculpas por o interromper. Eu agradeço a sua chamada de atenção, Sr. Presidente, mas eu penso que dizer que alguém não bate bem da cuca não é nenhuma ofensa. Não é nenhuma ofensa. Daí que, continuando o meu raciocínio, infelizmente este deputado, Sr. Presidente, é recorrente. E alguém que age da forma como ele age tem que ter algum problema. O líder da UCID perguntaria se ele está pronto de cabeça também. Perguntaria-lhe também. Senhor deputado, já tinha chamado a atenção, nós não podemos ofender. Não é ofensa. Fica o registro. O que é que nós dissemos aqui é, com fundamentos, trazer dados e perguntar ao Sr. Vice-Primeiro-Ministro se estaria na disponibilidade de poder, primeiro, averiguar esses dados, segundo, caso os dados forem verdade, de tomar ação consequente no sentido da defesa dos superiores interesses da nação. Isto é papel de qualquer deputado, isto é papel de uma oposição responsável e credível. E o que é que nós dissemos? Dissemos de que o grupo ETE não ganhou nenhum concurso em Cabo Verde para transporte interilhas de carga e passageiro. Dissemos que quem ganhou foi uma empresa do grupo ETE, que é a Transinsular. Perguntamos como é que a Cabo Verde Interilhas, que não pertence ao grupo ETE, aparece agora nos relatórios da ETE como uma empresa do grupo. Depois perguntamos porque é que o contrato de concessão diz
que a Cabo Verde Interilhas ou a Transinsular tinha que adquirir navios novos e agora viemos a saber que, afinal, não está a adquirir navios novos, mas sim está a alugar ao grupo ETE, de onde faz parte. E que dissemos que quem comprou, de facto, o navio foi a Sofrena, que é a Sociedade de Armadores e Afretamentos e Navegação, que pertence ao grupo ETE, que está a alugar agora a Cabo Verde Interilhas. E mais, perguntamos porque achamos estranho porque é que o Chiquinho, sendo um navio novo, em apenas 3 meses já vai sofrer o 4º registro, pedido de registro. Primeiro registro, Coreia. Segundo registro, Panamá. Terceiro registro, Portugal, Madeira. E quarto registro, agora pedem Cabo Verde. É isso que nós queremos, porque há algo muito estranho em todo esse processo. Nós temos um contrato de serviço público e a quem cabe trazer os barcos é a empresa Cabo Verde Interilhas. A garantia que foi dada não é para comprar barcos, é para garantir a operação em Cabo Verde. A garantia foi dada a Cabo Verde Interilhas e não a nenhuma outra empresa. Então, não faz sentido que uma outra empresa comprar com garantia do Estado que é dada a Cabo Verde Interilhas. Portanto, há aqui alguma incoerência. A garantia foi dada para garantir a operação com uma contra-garantia do valor que está no orçamento para pagar os custos que têm a ver com a compensação indemnizatória para o contrato de concessão. É tão simples quanto isto. Não há aqui nada de barulho. Adquirir barcos pode ser por compra ou por leasing. O importante é que tenhamos os 5 barcos novos, nos termos do contrato de concessão, aqui em Cabo Verde. A empresa é obrigada a garantir essas condições. Não garantindo, o Estado tem de atuar, e vai atuar, como é evidente. Portanto, a quem cabe trazer barcos para ser inspecionada e começar a operar é a Cabo Verde Interilhas. E tem um prazo para o fazer. E o Governo tem uma comissão de acompanhamento que está a avaliar o processo e, caso haver incumprimento, nós atuaremos em conformidade. Sr. Presidente, há um trabalho que deve ser feito neste país que é de minagem. É preciso saber, fazer inspeções para saber quem são as pessoas neste país que estão a sabotar este país. É preciso saber se a oposição de veras está metido nisso. Sr. Presidente, há uma pergunta que não se quer calar neste momento. Porquê é que os inspetores estão a falar do que o navio não serve a este país, que não está adaptado a este país, sem os inspetores não subir no barco para fazer a avaliação? É por isso que nós estamos já a estranhar a atitude de 2 desses inspetores, que percebemos que tem o conluio da oposição, o CID e também o PAICV. PAICV que está a andar com lupa nos olhos. Agora vão lá ver se o casco é bom, qual é a origem, vasculhando coisinhas para poderem atrapalhar todo o processo deste navio para poder servir este país. As ameaças veladas que fez aos inspetores. Eu acho que é inaceitável aquilo que acabou de dizer relativamente aos inspetores. Vem-nos à memória aquilo que se passou com o representante da Polícia Nacional na Ilha do Sal e outros que foram alvos de processos disciplinares. Esperemos que não seja o caso. Foi o PAICV que disse que funcionários, inspetores, recusaram ir fazer inspeção ao navio. E então eu questionei, como é que os senhores sabem que eles recusaram? Terá havido algum anjo durante a noite que soprou no ouvido, ouçam que eles não quiseram ir lá fazer? É isso. Por quê? Porque o Serviço de Inspeção é um departamento do IMP e que eu saiba, não há nenhum pronunciamento público do IMP, não há nenhum pronunciamento público do Governo sobre esta matéria, nem da empresa titular dos navios. A aquisição do navio Chiquinho, por aquilo que é a configuração, afigura-se-nos que para um mar aberto, como é o canal São Vicente de Santo Antão, irá trazer problemas. Daí que nós gostaríamos que o Governo visse essa questão. Porque eu estou aqui com o computador aberto. Estão aqui mais 3 chiquinhos à venda no Alibaba. Então, estão aqui mais 3 chiquinhos à venda no Alibaba por um preço de 5 milhões e tal de dólares. De maneira que está cá. Não se preocupe, meu senhor. Está cá. Está cá. Senhor deputado, terminou o seu tempo.
Dizer que o navio não é novo não corresponde. Se os senhores têm os documentos que dizem ter, que não sei como é que conseguiram, podiam ter-lhe pedido oficialmente, e estranho porque é que não foi pedido oficialmente. Como vocês sabem, os deputados podem solicitar, poderiam ir visitar o barco, poderiam solicitar à empresa privada ou ao Instituto Marítimo, não o fizeram, vocês é que terão que justificar essa razão. Portanto, vocês poderiam ter toda a documentação e ter toda a história correta e não vir aqui levantar suspeição. O navio Chiquinho chegou, mas teve que ter 4 registros. Perguntamos ao Sr. Ministro, porquê é que o navio em 3 meses sofre 4 registros? Correia, Panamá, Portugal e agora Cabo Verde. E perguntamos mais, porquê é que nenhum desses países certificou em definitivo o navio? Porquê é que um navio novo passa por tanto registro em 3 meses? Porquê é que o navio que é novo e que estava disponível no Alibaba para ser comprado a preço de leilão, porque o armador que o mandou fazer não o quis por falhas graves e nós quisemos comprá-lo? Porquê é que o navio não é adquirido pela Cabo Verde Interilhas e é adquirido por uma empresa do grupo que depois aluga a Cabo Verde para que a riqueza do país possa ser exportada para fora e não fique cá dentro para servir aos interesses das ilhas? Isso é que nós estamos a pedir ao Sr. Ministro que explique aos cabo-verdianos. Os poucos recursos que os contribuintes arduamente contribuem para as finanças públicas têm que ser dado de garantia para empresas estrangeiras adquirirem barco para alugar Cabo Verde. Os cabo-verdianos, os armadores cabo-verdianos não podem ter navios? Porquê é que vocês não apoiam os armadores nacionais para adquirirem navios? Isso é que nós queremos saber. E veja, são os próprios armadores que comunicam nas suas páginas oficiais que este navio não serve para as nossas águas. As características dos navios estão público no Marine Traffic. Eu dou o documento, vão ao Marine Traffic e veem as características do navio. O navio é para águas interiores e não para águas oceânicas. Por isso é que o navio não aguentou sequer 54 dias de viagem. Chegou aqui partido, enferrujado, oxidado e com avarias no motor. Isso é verdade. No sábado, o Sr. Ministro sabe que no sábado, dia 15, o navio tentou fazer uma manobra de atracagem no cais de São Vicente. Eu tenho as fotografias. E não conseguiu fazer porque a rampa não dá acesso. E agora o Sr. Ministro vai pedir à Enapor para destruir a cais que construímos para que o navio possa atracar. Isto não salvaguarda o interesse da nação. Nós não temos que saber de barco nenhum. Os transportes marítimos em Cabo Verde têm um contrato de concessão, tem uma empresa privada a gerir e essa empresa tem de cumprir o contrato. O PCV está aqui a levantar suspeições, está a inquinar a imagem de Cabo Verde. É um país, é um partido que está a fazer política sem qualquer tipo de responsabilidade. Isto não é forma de fazer política, portanto, o PCV tem de recentrar, porque podem correr o risco de, como em São Vicente, passarem a ser a terceira força política. Muito obrigado. Presidente, era para fazer um requerimento à mesa. O Governo disse aqui que tem documentos e que se os documentos fossem solicitados ao Governo, ele poderia distribuir. Então nós fazemos um requerimento para que o Governo distribua os relatórios que tem sobre o navio Chiquinho. Muito obrigado. Senhor deputado, a mesa não aceita este requerimento. Senhor deputado Luís Carlos Silva, para uma intervenção. Presino, Sr. Presidente. Senhor deputado Armindo Luz, para uma intervenção. Senhor deputado Armindo Luz, para uma intervenção. Senhor deputado Luís Silva, para uma intervenção. Ao abrigo do requerimento, nós gostaríamos de interpor um recurso à plenária. A decisão da mesa. Ao abrigo? Ao abrigo do regimento, nós gostaríamos de interpor um recurso da decisão da mesa em não aceitar o requerimento. Muito obrigado. Tenha bondade, Sr. Deputado. Interponha o recurso. Sr. Deputado, queira fundamentar o recurso. Muito obrigado, Sr. Presidente. Nós solicitamos
a palavra à mesa, nos termos do regimento. Nós tivemos direito ao uso da palavra, invocamos um instituto de requerimento para solicitar à mesa que peça ao Sr. Ministro da Economia Marítima, que disse aqui de que o PAICV tinha a oportunidade de pedir ao Governo todas as informações que queria e que o Governo estaria na disposição de entregar os documentos para podermos aquilatar da verdade das coisas que são ditas nesse Parlamento. E nós, utilizando essa faculdade, quisemos que a mesa solicite esses documentos ao Ministro e que ele faça a distribuição para que possamos ter esses dados. Foi isso que nós pedimos. A mesa recusou, não sabemos ao abrigo de que instituto é que recusou o requerimento à mesa, que não devia recusar, e por isso nós estamos a interpor um recurso à plenária da decisão da mesa ou da decisão do Sr. Presidente. Muito obrigado. Coloque, sim, estamos de acordo com o requerimento do PCV e vamos votar o requerimento do PCV. Senhores deputados, quem vota a favor do requerimento interposto? Do requerimento não, do recurso. Obrigado. Quem vota contra o recurso interposto? Quem se abstém? Portanto, o recurso foi aprovado com a totalidade dos deputados presentes. Aprovado. Cabe ao MPD informar aqui na Assembleia os sujeitos parlamentares, informar o povo dos atos da sua governação. O MPD é responsável pela sua governação. O PAICV faz, sim, neste momento, a fiscalização da governação. No dia 16 deste mês, estava programado, com pompas e circunstâncias, a viagem inaugural do navio Chiquinho, que com pompas e circunstâncias foi anunciada a sua chegada. Esta viagem inaugural não aconteceu. Quais as causas para se suspender esta viagem inaugural? Esta é uma questão séria para os cabo-verdianos. Os cabo-verdianos precisam saber porquê da suspensão da viagem inaugural do navio Chiquinho. O navio não tem bandeira, o navio não tem registro, o navio veio sem os equipamentos de segurança, o navio tem uma rampa que não se adapta aos portos de Cabo Verde, o navio precisa de mais trabalho nos estaleiros de Cabo Verde, que logo assim que chegou foi logo transferido para os estaleiros da Cabo Nave. O navio foi-nos vendido, foi-nos dito que a empresa comprou um navio novo. Contudo, temos todas as informações de que não se trata de um navio novo. Visivelmente não é um navio novo. Visivelmente não é um navio novo. O navio foi comprado por uma empresa portuguesa, alugado à empresa cabo-verdiana. Portanto, estamos perante a questões sérias e, neste preciso momento, a ligação São Vicente-Santo Antão sofre problemas sérios. Pessoas, mercadorias estão nos portos de São Vicente e de Santo Antão. Hoje foi preciso que um barco fizesse 2 horas de viagem para colocar as mercadorias em Santo Antão. Há muitos anos que a ligação entre São Vicente e Santo Antão é feita por barcos que fazem este percurso em menos de 1 hora. Em menos de 1 hora. Estamos, caros cabo-verdianos, estamos perante a um retrocesso claro em relação
aos transportes marítimos em Cabo Verde. Cabo Verde está a regredir. Os cabo-verdianos não podem votar num partido para colocar o país em risco de regressão. Cabo Verde não pode regredir quando, com 45 anos de país independente, demos grandes passos a nível dos transportes marítimos. Muito obrigado. Só nós que podemos olhar isso, porque de facto, PSV, sim, está ali numa regressão. Só PSV que está olhando tudo nesse país de cabeça para baixo. Só PSV que está olhando tudo ao contrário. Basta olhar aqui nos falamos, mas Chiquinho, caça também. Depois nos falamos, Chiquinho também montar no outro barco. Depois nos falamos, mas também, mas que está conseguindo enfrentar mar alto. Mas depois que o Chiquinho já chega, não se esquece de coisa que nós está falando, já nos falamos que o navio é que é novo, mas que o navio é que é comprado para Cabo Verde Interilhas, ora nós está falando que é comprar meu alugado, caso para falar, mas PSV entre desespero, mas Chiquinho já desorienta PSV. E esperamos que os documentos realmente possam chegar-nos à mão o mais breve possível para podermos analisar e emitir as opiniões que entendermos emitir com a propriedade que o caso impõe. Nós gostaríamos de dizer, Sr. Presidente, que um dos problemas que vastas vezes já dissemos nesta Casa, e gostaríamos de pedir, nesta declaração do voto, ao Sr. Ministro da Economia, para, no tempo que lhe resta, de 26 segundos, nos reconfirmar se há ou não monopólio neste setor marítimo. E se há mecanismos de defesa dos armadores cabo-verdianos nesta novel companhia. Porque, como dissemos anteriormente, as informações que tivemos a oportunidade de escutar e temos algumas dúvidas se elas serão de facto verdadeiras, e esperamos que não, é que o navio Sotavento iria sair já da circulação. E, sendo assim, estaríamos a comprometer a situação dos nossos armadores, pelo menos um dos nossos armadores. Daí que a UCID entende que é importante, é imprescindível que os armadores nacionais tenham a cobertura devida neste negócio. Daí que as informações que o Governo tiver, que o Sr. Ministro, que tem a honra neste momento de dirigir este setor, tiver, nos possa passar, irá nos permitir melhor informarmos as pessoas que nos procuram e irá também nos permitir avaliar melhor a situação. Esperamos que estes documentos nos possam chegar às mãos. Disse. Senhor Ministro, para apresentar os documentos. E Senhor Ministro da Economia Marítima, nós gostaríamos de pedir-lhe a si, enquanto o responsável do setor, para evitar o monopólio. Impor-se um monopólio a um setor fundamental para o desenvolvimento de Cabo Verde, isto não entra na cabeça de ninguém. Infelizmente é monopólio, Sr. Ministro. O Ministro das Finanças confirmou nesta Casa. Eu tenho estado muito preocupado com isso. Se não tem monopólio, eu digo-lhe, a partir de hoje não falo mais sobre isto. Se me garantir aqui, neste Parlamento, que não há monopólio no setor marítimo, a UCID garante-lhe que não falará sobre isto. Daí que gostaríamos de ter esta confirmação. Porque esta questão do monopólio está a preocupar o setor. Vou dizer-lhe, o Sotavento foi para São Vicente para ser entregue, para ser dispensado. Só não foi dispensado porque um dos armadores cabo-verdianos fez fim-capé. E são questões, são informações que nós precisamos ter.
A população precisa ter essas informações. São Vicente, por exemplo, hoje, nunca esteve pior do que está hoje em termos de transporte. Há 18 anos que um condutor diz-me que, senhor deputado, nunca estivemos tão mal como estamos hoje. Agora, o que nós pedimos é que o Governo, em vez de continuar a justificar as falhas das operações dessa concessionária, comece a exigir a essa concessionária o cumprimento do contrato e do caderno de encargos que assinou com essa concessionária. Porque só no discurso do MPD é que os transportes marítimos estão bem. Todos os dias ouvimos reclamações em todas as ilhas relativamente às falhas do transporte marítimo interilhas. É preciso, efetivamente, exigir que a concessionária cumpra as suas obrigações, em vez de estar aqui sistematicamente a justificá-la como têm feito os governantes relativamente a essa concessão. Aqui em Cabo Verde, mais do que uma democracia vive-se de uma mentirocracia. Defendo que eleições são feitas na base de mentira, como aqui em Cabo Verde são feitas, com base de mentiras, deveriam ser anuladas. E não se pode ter confiança em gente que mente sistematicamente.